Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vou falar uma palavra a vocês com muito temor. Peço que vocês emprestem atenção. O tema está aí na tela. Hoje eu quero falar dessa identidade. A identidade que Deus conhece. Versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu digo amém. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por misericórdia. Usa-me, Senhor, uma vez mais para falar a palavra aos Teus filhos esta noite. E que saiamos daqui tocados, que saiamos daqui ministrados, diferentes, Senhor, para louvor do Teu santo nome. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estamos diante das cartas que Jesus fala a João, e João escreve às 7 igrejas da Ásia. Prestem atenção para vocês não se perderem. Jesus dita, João escreve, e escreve aos pastores, aos líderes das igrejas na Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Entre várias correntes de interpretação do Apocalipse, bom, vocês virão aqui sábado, quem virá sábado, ouvirá falar sobre o Apocalipse, alguns pontos que algumas pessoas divergem, a saber, eu também tenho divergências quanto ao Apocalipse, mas o que não implica, divergências não implica, exceto uma heresia, o que vem de seitas e tal, vocês também ouvirão falar, o que pregam algumas seitas sobre o Apocalipse. Mas o que não vem de uma seita, está tudo certo, é aceitável. Também disse no início, quando falamos sobre o arrebatamento, que algumas questões que divergem na teologia não implicam na salvação. Um ponto alto pela qual se discute muito é o pós e o pré. Quem é pós, quem é pré, está lutando para ser salvo. Isso não vai deixar você fora do céu, você crê que é pré ou você crê que é pós. E permita-me, também disse que existem textos para as duas vertentes. Então vamos em frente. Então, em meio a algumas correntes de interpretação deste Apocalipse, existe uma que divide as 7 cartas em 7 períodos da história da igreja. 7 cartas, 7 períodos da história da igreja. Há quem também não concorde com isso, mas permita-me
apenas falar com vocês, e quem quiser aceitar, ótimo. É só um pano de fundo para nós caminharmos aqui. A primeira carta foi a carta escrita a Éfeso, Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. A carta a Éfeso, aos Efésios, está aqui no capítulo 2, ela representa, vê se vocês se situam, ela representa o período da igreja primitiva, o ano 30 a 100 depois de Cristo, logo que Cristo foi assunto ao céu. Então a carta que Jesus fala a João escrever para a igreja de Éfeso, ela representa esse período da igreja, o período da igreja primitiva, logo depois que Jesus foi assunto ao céu. Então, ela caracteriza-se, na verdade, pela fidelidade e pelo zelo missionário. E essa primeira carta resume a isso. Vamos lá. E a segunda, pastor? A segunda está lá no capítulo 2, versículo 8 a seguir, que é a carta a Esmirna. Representa o quê? O período da perseguição, o ano 100 até 312 depois de Cristo, foi o período de perseguição, quando a igreja enfrentou uma grande oposição e martírio, foi nessa época. Então, caracteriza-se o quê, pastor? Caracteriza pela perseverança e pela fidelidade a Deus. Até aqui está comigo? Terceira carta está no capítulo 2, versículo 12 adiante, é a igreja de Pérgamo. Representa um período de apostasia, entre 312 a 500 depois de Cristo. Então nós estamos caminhando para quase 500 anos, ou 500 anos, depois de Cristo, que Cristo foi assunto ao céu. Aí representa um período de apostasia, olha aqui onde entra. Chegou o período de apostasia, ou seja, frieza, as pessoas não creem mais, é quando começa a se afastarem das verdades e começa a comprometer tudo. Então, neste momento, quando é a terceira carta, a carta de Pérgamo, a igreja está caminhando para uma frieza pela idolatria e a infidelidade a Deus. Quarta carta, até que você está comigo? Tiatira, do capítulo 2, do versículo 18 ao 19. Aqui entra um período que vocês vão lembrar agora. Entre o ano 500 a 1500, aproximadamente 1000 anos depois de Cristo, entre 500 a 1500, esse período de 1000 anos representa o período da igreja medieval, quando a igreja católica romana domina a cena religiosa, entre 500 a 1500. Repito, alguns de vocês vão começar a entender. Esse período caracteriza então pela opressão, pela superstição. A igreja católica então pega o poder da religião, toma o poder da religião, e aí eles seguem. Aí vem a quinta carta, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo 1 até o 6. Representa que período, pastor? Aqui representa o período da reforma. É aqui que a gente entra. Quem está comigo? Amém. Martim Lutero, o movimento dos protestantes, em 1500 exatamente, 500 e alguma coisa, é quando ele sai dessa prisão religiosa, e aí começa o movimento protestante. E a igreja de Sardes representa exatamente isso, entre 1500 a 1700, caminha por aí. Então caracteriza esse período
pela rejeição da autoridade papal e pela ênfase na Bíblia. Eles entendem, ou Martinho Lutero entende, que não dá para continuar refém de um sistema religioso com um homem que se julga ser Deus. E aí ele se revolta, entre aspas, e funda um movimento protestante com base no quê, senhoras e senhores? Com base no quê? Na base do quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, se você ler com calma os versículos de 1 a 6 do capítulo 3, você começa a se identificar com esse negócio. A igreja não podia ter alguém o domínio dela, sendo que ela é de Deus. E o que é que o regime da Igreja Católica tentou fazer? Tentou trazer para eles o comando desse negócio. Tentou trazer para eles como se fosse deles a igreja. E aí logo alguém saiu do sistema e fundou o que nós hoje chamamos de evangelho. Quem entendeu, diga amém. Aí vem o sexto período. A igreja de Filadélfia representa o período da igreja evangélica, de 1700 a 1900 depois de Cristo, quando a igreja protestante se espalha pela terra, ganha força, quando a evangelização se tornou uma prioridade. Foi nesse período, falando de Jesus, falando do evangelho, muita gente se rendendo no mundo inteiro. Então, de 1700 a 1900 foi esse período. Então aí Deus está falando com a igreja, e esta carta representa esse período. Espero que vocês estejam entendendo. Aí vem o último período da igreja, de 1900 até hoje. É a igreja de Laodiceia. Só uma pessoa entendeu. Diga pelo menos misericórdia. A igreja de hoje, não na sua grande maioria, ou na sua grande maioria, aliás, com poucas exceções, representa a igreja de Laodiceia. Está aí. Quando a igreja enfrenta desafios com o secularismo, o relativismo e a perda da autoridade. Quem se identifica olhando para o cenário das igrejas? Quem identifica isso? Diga amém. A igreja começou a perder a autoridade, porque a igreja começou a se relacionar com quem não deveria se relacionar. A igreja começou a abrir portas para quem não deveria abrir portas. Logo a igreja perde a autoridade. Vocês já cansaram de ouvir eu dizendo que a igreja do Senhor está acima da política. Quem já ouviu, diga eu. Vocês concordam comigo ou não? Sim. A igreja de Deus, ela está acima da política e dos políticos. Logo, quando a igreja se corrompe, ela faz aliança com o político. Quando a igreja se corrompe, ela deixa se levar pela política. Não que nós não devamos, como a Bíblia ensina. Qual é o nosso dever que a Bíblia ensina? Orar por aqueles que exercem autoridade sobre nós. E é o que nós fazemos. Vamos falar da nossa cidade, dos governos que foram antes do Fábio Leite e com o Fábio Leite. A igreja está em oração por eles. O governo de São Paulo, a igreja está em oração por eles. O governo do Brasil, muito mais em oração pelo governo do Brasil. Quem entende, diga eu. Muito mais. Agora, o grande problema da igreja foi quando a igreja fez aliança com o Messias. Não Jesus, o Bolsonaro. A igreja acabou com ele, irmão. A igreja acabou com ele. Porque daí Deus tirou a mão.
porque a igreja começou a depender dele. Uma coisa é você precisar deles, e outra coisa é você depender deles. E quando a igreja se envereda pelo caminho da dependência, e Deus fica onde, irmão? E é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro, se lascou por causa da igreja. Ao invés da igreja dizer: Bolsonaro, estamos aqui orando por você, seja temente a Deus. O que eu tenho falado para o governador da nossa cidade: tema a Deus e toca a sua vida. Nós não estamos atrás de um homem de Deus para reger o nosso país nem a nossa cidade. Homem de Deus está aqui para cuidar da noiva de Cristo. Lá a gente precisa de pelo menos alguém que tema ao Senhor. O problema é que a igreja confundiu e quer colocar pastor para ser presidente de república. Existem reis, existem sacerdotes, existem profetas. A igreja confunde e quer fazer com que o profeta seja o presidente da república, a saber, o cabo Daciolo. Se o cara é profeta, o que ele queria fazer lá como presidente da república? Não, profeta é profeta, pastor é pastor, prefeito é prefeito, governador é governador. Cada um na sua, desde que temam a Deus, vai dar tudo certo. Quem está comigo? Eu disse que a mensagem de hoje é um pouquinho dura, mas vamos em frente. Então, o que me chama a atenção não é saber das interpretações de Apocalipse, se você concorda com a minha visão, ou com a visão de outros professores e pastores, que tratam as 7 cartas com essa representação. Se você não concorda, tudo bem, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas que você começa a ver que a igreja está caminhando por aí, eu acredito que você já começou a ver. Agora, o que me chama a atenção de verdade sobre o que está escrito no texto, lá no capítulo 3, versículo 20, o que me chama a atenção é a primeira frase do versículo 20. Leiam comigo. Ok. Se concordam ou não, a igreja de Laodiceia, que na minha opinião representa muito o cenário evangélico no Brasil nos últimos anos e também fora do Brasil, é que o dono da igreja está dizendo: eu estou do lado de fora. O que me chama a atenção é que o dono da igreja saiu e está dizendo: eis que eu estou na porta, ou à porta, e estou batendo. Irmão, quem aqui tem pai e ama o teu pai de doer o coração? Quem tem? Beleza. Imagine o teu pai estar fora da sua casa, pedindo para entrar e você fingindo que não está vendo. Eu não acredito que aqui tem um filho que faz isso. A tua mulher fala assim: ih, seu pai. Ele fala: finge que não tem ninguém. Ei, irmão, quem está comigo? A mãe, tadinha, a mãe está lá doente, precisando de um auxílio seu. Digamos que, daí ela bate na tua porta, Rafa, e a tua mulher, profetizo, Rafa, vai casar esse ano ainda. A igreja recebe, concorda, diga amém. Está ligado na terra, está ligado na terra. Pronto, Janete, perdeu. Então, ele está lá, de repente a mulher diz para ele assim: tua mãe chegou aí, tua mãe chegou. Ixi, meu Deus, o que minha mãe veio fazer aqui? Finge que nós não estamos. Irmão, você imagina o coração da mãe souber disso? O coração do pai se souber disso? Agora,
Imagine o coração daquele que deu a vida por vocês. Fazer o que ninguém não faria por você. O que ninguém não faria. Ou faria. Ninguém faria o que ele fez por você. Ele está do lado de fora dizendo: eu estou aqui batendo, Natanael, com muita educação. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entro. E se eu entrar, aí resolve a situação, porque eu sento com você, ceio com você, você comigo, e vai ficar tudo bem. Pense comigo. Jesus não habita onde há prevaricações. Repitam vocês: Jesus não habita onde há prevaricação. Habita? Esse é um termo usado para se referir a uma pessoa de má fé. Esse é um termo usado para falar de uma conduta desonesta. E especialmente pessoas que detêm o cargo de autoridade ou responsabilidade. Você já deve ter ouvido falar. O prefeito prevaricou, o pastor André prevaricou, o presidente prevaricou. Então, em um sentido mais amplo, prevaricação pode incluir o que, pastor? Escute e fique fixado: Jesus não habita num lugar onde há prevaricações. E o que vem a definir prevaricação? Desonestidade, abuso de poder. Ei, mano, você está falando ai, pelo menos. Corrupção, negligência. Então, nesses lugares, Jesus não habita. Jesus não compactua. Veja bem, Jesus era conhecido como amigo dos pecadores, sim ou não? Sim. Mas ele não suportava as prevaricações dos pecadores. Mas ele era amigo dos pecadores. Só que ele não corrobora com aqueles que prevaricam. Se o seu problema é não conseguir vencer o seu pecado, ótimo. Então você pode contar com o bom pastor que busca as ovelhas que se afastam. Se você não consegue vencer as suas inclinações, você está num lugar prestes a receber o bom pastor que vai buscar você onde você estiver. Se sujo, se fedendo, se devendo, se maltrapilho, ele vai atrás. Como foi atrás da ovelha? Buscou a ovelha e encontrou a suja. Ele pegou no colo e colocou nos ombros e trouxe de volta para casa. Você entende que o amor dele é assim e mais do que isso, sim ou não? Mas observe que Jesus, ele muda de humor quando o assunto é com falsos piedosos. Se você é alguém que reconhece a sua inclinação e pede ajuda dele, ele vai te buscar. Outro dia eu preguei aqui sobre Lucas 15 e falei da ovelha. A ovelha está com medo dele, mas reconhece que ela se afastou. Ela está distante do pastor, e o pastor, não sei se você lembra dessa mensagem, e o pastor vai chamando ela pelo nome. Quem lembra, diga eu. Poucos lembram. Mas a ovelha se afasta do redil, se afasta do grupo, porque ela deseja ver as coisas de fora. E de repente, quando o pastor conta, só tem 99. A 100ª sumiu. Aí o Jesus começa, ou o bom pastor começa a chamar Dagson. Não, esse nome de ovelha é muito difícil. Começa a chamar Dagson. Dagson, o Dagson está distante. Dagson. De repente, o Dagson ouve a voz do pastor.
Só que por ele ter pulado a cerca e estar sujo na lama que ele se afundou, ele tem medo de falar para o pastor onde ele está. Quando eu falo isso, vocês lembram de alguém na Bíblia? De Adão. Ele pula a cerca, e aí Deus chama ele, Adão, e ele fica quieto como... E agora? Eu errei, eu pequei. Só que esse pseudo medo é um auto-reconhecimento. Tipo, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não sou digno. Opa, então Deus já começou a trabalhar no teu coração. Quando você se coloca nessa posição de que eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu não deveria estar aqui e tal, ou seja, você já está quebrantado, já gerou em você um arrependimento. Então você está lá no cantinho, quietinho, e a voz dele se aproximando, de repente, não tem jeito de se esconder. Aqui, Dax fala, aqui. O que você está fazendo aí, Dax? Oh, pai, eu pequei. Opa, eu pequei, pai. Aí eu vou para o filho pródigo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ter o que tenho, ser quem sou, estar onde estou. É mais ou menos assim. Para de bobagem, menino. Eu conheço você por dentro. Aleluia. Eu conheço você mais do que você. Vem aqui, meu filho. Por quê? Por que, Cação? Porque aqui nós vemos a humildade e o reconhecimento de alguém que entende que ele pecou contra Deus e ele não é digno de ser quem ele é ou estar onde ele está, ok? Então ele está reconhecendo as suas mazelas, as suas misérias, as suas fraquezas, e está colocando diante de Deus. Eu não mereço, Senhor, eu não mereço. E o Senhor está dizendo, tá bom, eu sei que não, mas eu conheço teu coração. Aí o que é que ele faz com a ovelha? Ele pega a ovelha suja como está, põe no ombro, e o texto diz que ele coloca com alegria, com gozo, e leva de volta a 99. Então olhe para mim, se você é uma dessas ovelhas que se sujou, mas tem no teu coração o temor a ele, diz assim, eu sei que eu não sou digno. Quando você chega, você fala, eu preciso reconhecer as minhas mazelas e pedir perdão e me humilhar diante dele. Ok, ele já te conhece. Antes de você humilhar, quando eu preguei essa mensagem, você lembra que eu falei da oração do filho pródigo? O filho pródigo ensaia uma oração, mas antes de ele terminar a oração, ele fica ensaiando lá. Quando chegar lá eu vou falar assim, 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 assim. Mas quando ele chega, ele começa a falar, Deus, ou o pai, ou o pastor, corta a oração dele no meio. Quem aqui tem um filho que já se machucou fazendo malinesa? E aí quando você foi, ele veio dando um monte de explicação com sangue pingando, mas ele não veio falar, ô pai, eu caí, pai. Ele não vem com essa cara, ele vem assim, não pai, sabe o que é? É que eu. Quem tem um filho assim, deixa eu ver. Ele não vem falando, eu caí, fazendo de vítima. Tem uns Nutelinha aí que se faz de vítima. Mas os meninos mesmo de raiz, igual eu, caía com medo do meu pai terrível. E aí quando eu caía, não pai, o menino me empurrou, e eu, pai, não sei o que, daí o pai, não menino, pai, chega, não precisa falar nada, porque para o pai importa te socorrer. Para o pai importa que o teu coração está inclinado para ele. A despeito de você ter errado, ter caído, ter se machucado, o que importa para o pai é que você é filho dele. Se você tem esse coração humilde para reconhecer os seus erros e os seus pecados, encontrou um bom pastor aqui para te socorrer. Encontrou quem pode mudar a tua história. Mas esse mesmo Jesus que se apresenta lá no Lucas 15, esse mesmo Deus que se apresenta lá como bom pastor, como um pai, como um amigo, é o mesmo que aparece aqui no Mateus 23, e eu vou fazer questão de ler com vocês. É o mesmo que aparece aqui no Mateus 23.
E aí a partir do versículo 2. Não, volta um, porque senão não vou entender. Vai, vamos no 1. Então, quem falou? Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. E disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aí ele diz assim: observai, pois, e praticai tudo o que vocês disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Esses caras aqui é os caras que o Senhor abomina. Esses são os caras que o Senhor tem vontade de vomitar, ou vomitará. Então quer dizer, parece que, Joe, parece que não tem conexão com a realidade. Eu estou te vendo, Joe. Está achando que eu não estou te vendo, né? Está se escondendo, estou te vendo. Parece que não tem conexão com a realidade. O mesmo Jesus que se expressa no Lucas 15, parece que não é esse Jesus do Mateus 23. Não é o mesmo. Pegando pesado com o fariseu. Se tem alguém que o Senhor vomita, que dá ânsia no Senhor, são os fariseus. Vai. Pois eles atam fardos pesados, irmão. Eu vou só ler. Não vou ficar mais fazer comentário não. Quem tem ouvido para ouvir? Pois eles fazem o que, pastor? Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos outros. Eles, porém, nem com o dedo querem mexer nos fardos. Não vou falar nada. Pensa o que vocês quiserem. Vai, 5. E fazem todas as obras a fim de serem por quem? Não vou falar nada. Pois eles trazem largos filactérios. Filactérios eram textos bíblicos escritos dentro de tipo um estojinho, sabe? Eles colocavam dentro de um estojo e traziam largos filactérios e colocavam pendurado, como se dissesse: a palavra está aqui na minha cabeça. A palavra eles colocavam geralmente na testa, por assim, pendurado, ou se não perto do peito, para estar no meu coração. Então eles trazem largos filactérios. Ah, meu Deus, eu vou só falar. E alargam as franjas das suas vestes. Vai. E amam. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas igrejas. Não estou falando nada, só estou lendo. Vai. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre. Mestre, mestre. Só falta eles fazerem igual o cara da Praça é Nossa: uala. Uala. Quem está comigo? Vamos continuar, Alexandre, fica quieto, vamos continuar. Então eles amam serem chamados de mestres. Vai. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. E todos vós e nós somos irmãos. Vai. E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás. Vai. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será. Que palavra, irmão? Eu preciso falar, irmão? Então aqui, pastor presidente André Ribeiro. Uala.
Pastor porque é o título que dá para quem está na frente. Mas eu sou o servo. Eu sou ou não sou, irmão? Pode vir que tem. Eu já falei. O irmão, um gadareno aí mandou mensagem para mim hoje. Pastor, o senhor é difícil de falar. Difícil nada, gadareno. Difícil é você vir para a igreja. Eu tô aqui todo culto. Eu chego primeiro do que quem aqui? Levanta a mão para ver. Eu chego primeiro do que quem? Vai. Quem é esse irmão? Irmão, Jesus, pode levar. Eu chego primeiro que quase todo mundo aqui, irmão, para servir vocês. Aliás, eu não estou trazendo para mim isso, mas estou dizendo, é assim que tem que ser. O pastor, que as pessoas julgam ser o maior, é o menor. É o servo de todos aí. Seja o servo. Deixa, não vou falar mais. De novo estou falando. Vai, filho, vamos continuar aqui, continua batendo. E o que a si mesmo se exaltar será o quê? Ai. E o que a si mesmo se humilhar será? Vai. Mas ai de vós, ele vem de novo, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus. Quer uma explicação sobre isso? Não vou falar. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós que julga que o reino é teu. Não deixa entrar, não deixa sair. Irmão, fica quieto, passa, filho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, igrejas, ou seja, juntar povo, e depois de terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmão, pelo amor de Deus. Conseguiu entender ou não? Ricardo, melhora aí, põe numa NTLH aí para ver se vai ficar mais fácil para eles. O mesmo texto, NTLH, vai ficar mais. Ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Irmão do céu. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. São os falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, hipócritas, os caras que acham que são dono de tudo. Vai, muda. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Vou parar por aqui, que eu acho que está doendo. Quem falou isso aqui, irmão? O mesmo que é o amor, o mesmo que abraçou, que buscou a ovelha, ele não consegue lidar com os locais onde há prevaricação. Se na tua casa tem prevaricação, cuidado, que o Senhor pode estar longe de lá. Se na tua empresa há prevaricação, se no teu ambiente de trabalho há prevaricação, cuidado, que Deus pode estar longe de lá. Vamos correr. Então, ok, Jesus começa o Novo Testamento, escutem, expulso de Israel. Quem se lembra lá do Mateus 2, que ele teve que sair, foi expulso porque Herodes quis. Então Jesus não podia ficar ali, tinha prevaricação. Seu ministério, ele foi expulso da sinagoga. Lá no capítulo 4 de Lucas,
Ele também foi expulso do templo, lá em João capítulo 8, 56, quando ele disse que ele era maior que Abraão. Os caras tocaram ele de dentro do templo. E agora no último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, Jesus está do lado de fora da igreja. Então, o que faz Jesus sair de um lugar não deveria fazer quem o ama permanecer lá. O que faz Jesus sair de um lugar não deve fazer com que quem o ama permaneça lá. Se você ama Jesus, tem lugares que você não pode ficar, porque Jesus não está lá. Se você ama Jesus, tem situações que você não pode insistir em viver, porque Jesus não está no meio dessa situação. Agora, Deus odeia a prevaricação, vocês concordam comigo ou não? Era de se esperar que os servos deles também odiassem, mas nós toleramos. Então, de alguma forma, somos tolerantes com o que Deus não tolera, e somos intolerantes com o que Deus tolera. Irmão, é demais. Quando você ouve falar sobre jugo, quando você ouve falar sobre peso, não foi Deus que colocou, foram os homens. Porque Jesus disse: o meu jugo é, e o meu fardo é. Se você se sentir pesado, pesaroso, eu prego aqui na nossa igreja sempre, se você está no ministério Somos Um e sente pesado, pesaroso servir o Senhor, não é o fardo que o Senhor colocou, é o fardo que eu coloquei, que o Isaac colocou, que a Miriane colocou, que o pastor Zito colocou. Não é o fardo que Jesus colocou, porque Ele disse que o meu fardo é leve. Nossa escala de pecados e abominação é diferente da escala de Deus. A nossa visão quanto ao pecado é diferente da visão de Deus. Preguei aqui isso na primeira quarta de identidade, falando da mulher que foi pega num ato de adultério. Você vê a visão que eles tinham sobre o pecado, era diferente da visão que Jesus tinha sobre o pecado dela. Por isso mesmo que Paulo disse para vocês: vocês não foram chamados para serem juízes. Eu não fui chamado para ser juiz. Por isso mesmo que a palavra diz: não julgueis para não ser, porque vocês não têm a mesma percepção sobre pecado quanto o Senhor tem. Porque vocês acham que os pecados que são diferentes dos seus, a pessoa é digna de morte. Pelo fato de você não cometer o que o teu vizinho comete, você quer que o teu vizinho morra. Mas se o teu vizinho tiver um pecado igual ao seu, tudo bem. Percepção diferente de pecado. Agora Jesus vê diferente de você. E é por isso que eu estou te dizendo: cuidado, para nós não sermos juízes quando não fomos chamados para ser. Eu termino essa palavra te dizendo, com todo o meu coração, a identidade que importa mesmo é a que Deus conhece. Nós vamos falar de várias identidades aqui, ou vários textos sagrados que vão nos levar para a identidade, mas hoje eu quero terminar te dizendo isso: a identidade que Deus conhece, esta é a que importa. Então o Apocalipse, especialmente nas cartas, traz um conhecimento interessante. Nossa identidade aqui sempre bate com a nossa identidade no céu. A nossa identidade aqui sempre bate, ou quase sempre bate. Eu preciso te dizer que a minha identidade aqui tem que bater com a identidade de lá, senão a conta não fecha. Se chama falsidade ideológica. Você dizer que é alguém
E quando puxar de fato, aspas, o palavreado aí no mundo da polícia, quando puxar tua capivara, ó Deus falando, você está com um documento, mas quando bate o piano, só quem entende, né? Olha lá, os polícias gostam, ó. Quando vai lá e bate o piano, você não é o cara que está falando. Então hoje, é a primeira quarta que eu prego sobre identidade, eu estou te dizendo isso. O que vale é a identidade que Deus conhece. O que vale é quando puxa a tua capivara e fala assim: opa, aqui é o mesmo que está ali. A conta fecha. Agora, veja aqui, veja para você ter ideia. A igreja de Éfeso, capítulo 2 a igreja de Éfeso, está escrito assim, ó. Coloca aí, 2:2 do Apocalipse. Eu sei que trabalha, não aguento mais, não. Pessoa, põe na outra versão. Isso. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Diga comigo: dizem ser e não são. Então, o cara diz: eu sou apóstolo, mas quando puxa a capivara dele no céu, aqui ele não é apóstolo não. Ele só é apóstolo aí. Não, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou não sei o que. Espera aí, deixa eu puxar a capivara. Aqui não, aqui ele não é pastor. O que mais? Na igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Conheço a sua pobreza, mas você diz que é rico. Tem gente aí dizendo que é rico aqui, mas lá o Senhor está te olhando e falando: pobre, 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 pobre que dá dó. Mas aqui você está vendendo a imagem de rico. Todo mundo está dizendo: ah, o Jonas é rico, o Jonas é o cara, olha a cara dele de rico. Ele não tem cara de rico? Jonas é rico. Mas no céu, o céu está dizendo: pobre, muito pobre. A identidade dele aí é falsa. Ô irmão. Sardes, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras. Olha isso, irmão. Que tens nome de que vives, mas está morto. Todo mundo olhando para você, você tem nome de que está vivo, mas é um defunto lá no céu. No céu você está morto. Quem está comigo? Aqui você está, tal, e faz, acontece, chama pessoas e fala, e acontece, mas para o céu você é um defunto. Aí a Laodiceia, capítulo 3, versículo 17. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui você é o cara, aqui a senhora é a mulher, mas no céu, eu termino te dizendo que a tua identidade aqui precisa bater com a identidade lá. Quer ver que legal isso aqui, ó? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Isso aqui não está no meu sermão. Olha isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Olha a identidade desse cara. Repare. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Era o Paulo.
E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, olha isso, cadê? Está aí? Dizendo, esconjuro-vos por Jesus, ou seja, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, ó o cara, eles estão expulsando demônio em nome de Jesus, o Jesus que o Paulo prega. Ó que o diabo responde. Vai. Respondendo, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vocês nem sei quem é. Quem está comigo? E você sabe que o diabo podia fazer isso aí que fez aí, ó. Desmascarou o cara, porque o Paulo tinha uma identidade. Ele era conhecido como aquele a quem pregava o nome de Jesus. Então ele era conhecido no céu, e por tabela o inferno todo sabia quem era o Paulo. Mas os caras que estavam dizendo que podiam exorcizar, repreender demônio, o demônio não sabia nem quem era. Olha o que o diabo fez. Vou ao próximo. E saltando neles o homem que tinha espírito maligno, endemoniado, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O diabo foi um cacete no cara. Quem está comigo? O diabo deu um cacete neles. E eles lá querendo expulsar, sai em nome de Jesus, que o Paulo prega. Não sei quem é você, mas eu sei quem é o Paulo, sei quem é Jesus. Agora você vai tomar um cacete para aprender, não ficar com dupla personalidade, com duas identidades. Só tem uma identidade. Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Esta é a verdade. Importa que eu seja conhecido no céu, importa que eu seja conhecido. Aleluia. Que Deus te abençoe e que você fique com esta palavra no seu coração.